Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal CR Tips. Eu sou o Thales. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí os meus palpites e aquele bilhetinho pronto de qualidade para as partidas desta quarta-feira. Quarta-feira aí repleta de jogos muito interessantes para a gente trabalhar. Jogos difíceis, então fiquem atentos, tá bom? Fica comigo nesse vídeo que logo depois da vinheta eu venho com os palpites para vocês. Bom, rapaziada, como eu falei, estarei trazendo aí os meus palpites e aquele bilhetinho pronto para as partidas de quarta-feira, dia 17 de maio, tá bom? Jogos bem legais para a gente trabalhar, apesar de difíceis. A gente tem a Champions League, Manchester City contra o Real Madrid, temos vários jogos aí da Copa do Brasil, jogos de ida, jogos difíceis de se analisar, né? Normalmente jogos de Copa são difíceis de se analisar, mas vamos tentar montar aqui as melhores opções possíveis para poder ajudar vocês aí nessa caminhada, nessa quarta-feira, tá bom? Só antes de começar os palpites, quero fazer aquele velho e bom pedido para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Isso vai estar fortalecendo muito o nosso trabalho mesmo, viu? É a retribuição do trabalho que a gente vem fazendo aqui de forma gratuita para vocês, tá? E segundo recadinho, na descrição desse vídeo tem alguns links, tá? Acabou esse vídeo aqui, vai na descrição e vê todos os links. Mas dentre esses links tem o nosso link do canal gratuito no Telegram. Nós temos um canal gratuito no Telegram, onde a gente envia tips diariamente para vocês, tá bom? Tips diferentes dessas aqui, que a gente manda aqui no YouTube, ODDs diferentes, mercados diferentes, então assim, vale muito a pena acompanhar. Como eu falei, é de graça, se você não gostar, é só sair, você não paga nada, beleza? Sem mais delongas, vamos começar aqui os jogos para hoje. Separei 8 jogos, tá? São 7 jogos da Copa do Brasil e o principal jogo do dia, Manchester City versus Real Madrid. Vamos começar por ele, tá bom? Na verdade, assim, é até complicado, não tem muito o que se falar. Manchester City e Real Madrid. O que vai se falar de Manchester City? É uma máquina dominadora, domina todos os seus adversários, joga para cima, faz muitos gols. Tem o Haaland que faz gol pra caramba, o Grealish que começou a fazer valer o investimento. Então, assim, é um time muito encorpado. Gundogan dando show, Bernardo Silva dando show, De Bruyne dando show. Então, é até complicado, não tem muito o que se falar do Manchester City. Todo mundo já sabe todas as características. É um time extremamente dominante, com a média de gols altíssima, uma das médias mais altas aí nas principais ligas da Europa, e jogando na liga mais difícil do mundo. Tem uma zaga extremamente consistente, tá bom? Olha aqui, ó, média de 0,6 gols sofridos por partida, 2,5 marcados. Não tem, como eu falei, é até difícil falar sobre esse time, tá bom? Tem uma média de escanteio muito legal, mas por causa do seu domínio sobre os times, tá? E é um time que sofre pouquíssimos cartões. Vamos falar do Real Madrid também. Real Madrid é o Real Madrid, é o maior time do mundo, não tem como se discutir, é o maior vencedor da Champions, é o maior vencedor espanhol, ganhou tudo que é possível e está no topo desde sempre e vai se perpetuar assim, tá? Perdeu o Campeonato Espanhol nessa temporada, tá tendo uma oscilação muito grande, mas é um time extremamente encorpado, é um time aí com Vinícius Júnior mais amadurecido, jogando um baita futebol essa temporada, mas é um baita futebol nessa temporada. Rodrigo se firmou como titular também, tem feito partidas incríveis, gols completamente decisivos, né? O menino tem estrela demais, não só na temporada passada, mas vem mostrando a estrela que tem. Tem um ataque muito bom, não tem como a gente falar. Vinícius Júnior, Benzema e Rodrigo é um dos principais ataques do mundo hoje, tá bom? É uma equipe muito consistente. E na Champions League, é a dona da Champions League. O Real Madrid é o dona, do jeito que você preferir, da Champions League, é o principal time, tá bom? Para esse jogo, todo o respeito do mundo ao Real Madrid. Acredito que as odds estão até justas, tá bom? Mas o momento, a temporada, a magia e o que se espera é que chegou a hora do Manchester City, tá? No meu ponto de vista, eu acredito muito nisso, apesar de respeitar muito o Real Madrid. A dica que eu vou deixar para vocês não vai ser nem dica, vai ser já o nosso bilhete pronto, tá bom? Bilhete pronto que eu trouxe para vocês hoje vai ser a favor do Real Madrid, do Manchester City. Bilhete simples, vitória simples do Manchester City. Acredito que o Manchester City tem tudo para vencer aí essa partida, jogando sobre seus domínios. Obviamente não deve ser uma partida fácil,
Vai ser uma partida muito difícil, muito brigada, muito disputada, mas o City jogando principalmente na Inglaterra tem um domínio, um controle de bola e isso pode fazer com que a equipe aí saia vitoriosa e classificada para a grande final da Champions dessa temporada, tá bom? Nós fizemos esse bilhetinho pronto na Estrela Bet, uma das parceiras aqui e uma das casas de apostas aí que a gente traz para vocês, tá bom? Uma das casas que mais cresce no Brasil, a grande maioria dos apostadores hoje estão utilizando ela, tá? E cadastrando nela um link que tem na descrição desse vídeo, você ganha aí até R$300 de bônus, e o melhor, além de você ganhar esses bônus, você se cadastrando na Estrela Bet, você ganha uma vaga gratuita no nosso grupo VIP de tá bom? Então aproveita aí essas oportunidades, aproveita para ganhar os bônus, aproveita para entrar no grupo VIP, vale muito a pena, viu? Vamos voltar aqui para os jogos de hoje, vou dar uma aceleradinha, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, até porque também são jogos muito difíceis. Como falei para vocês no começo do vídeo, jogos de Copa, jogos de ida de Copa são jogos muito difíceis de trabalhar, jogos muito bons, obviamente, mas difíceis de trabalhar. A maioria dos jogos não entra no padrão, não fica dentro do padrão, mesmo times extremamente conhecidos, né, que jogam regularmente. Então, assim, tranquilidade, cautela, gestão de banca nesses primeiros jogos, tá? Vou trazer algumas características e deixar sugestões para vocês trabalharem nesses jogos, mas de preferência, pessoal, trabalhe no ao vivo, tá bom? Trabalha no ao vivo. Santos e Bahia, jogo difícil, tá bom? Jogo muito difícil de se analisar. O Santos vem de 2 vitórias aí bem interessantes contra o próprio Bahia, tá bom? Venceu de 3-0 no Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco fora de casa por 1-0, tá? O time que vem em oscilação, oscila um pouco, ganha alguns jogos, perde alguns jogos, mas é um time aí em reconstrução, um time muito novo, um time aí com pouco investimento para essa temporada, vai pegar o Bahia que foi vendido para o Grupo City, então, o que se tem de investimento é muito alto, contratou muitos jogadores e o time está tentando aí se encorpar, tá bom? Perdeu para o Flamengo, honestamente, foi um jogo muito complicado para quem assistiu, teve muitas chances, até com dois jogadores a menos, poderia ter empatado o jogo com o Flamengo, tá bom? É uma boa equipe, tem tudo para fazer uma boa temporada. Para essa partida, por ser jogo de ida, dois times que vão brigar muito pela posse de bola, pelo controle do jogo, vou deixar uma sugestão que eu raramente trago para vocês, mas que vem batendo aí nos últimos jogos das equipes, tá bom? Menos de 3.5 gols nessa partida. Eu acredito que essa partida aí não saia 4 gols. Obviamente pode sair 4, 5, 6, 7, 10 gols. Futebol é isso aí, é imprevisível. Mas eu acredito, pelo jogo em si, que não teremos muitos gols nessa partida, tá? Próxima partida, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras, dos maiores times do Brasil na atualidade, junto aí com o Fluminense, sem dúvidas, né? Vai pegar o time do Fortaleza, um time muito legal de se acompanhar, muito legal de se assistir, já vem de algumas temporadas aí muito boas, vem de uma sequência maravilhosa, apesar dos últimos 3 empates com poucos gols, é um time que não perde há mais de 10 partidas, tá bom? Vai pegar outro time também que não perde há mais de 10 partidas, é um dos principais, se não o principal time do Brasil hoje, tá? O Palmeiras. 2 sugestões para essa partida. Canto 10 minutos na partida, gosto, tá? Gosto muito, acredito que tem tudo para sair. E vitória do Palmeiras também no ao vivo, com a DD um pouco mais valorizada, beleza? Sugestões que eu deixo para vocês. Grêmio e Cruzeiro, partida muito difícil de se analisar, muito difícil. O Grêmio com o Renato Gaúcho aí é um time que não pode se menosprezar, apesar aí de alguns resultados ruins, né? Essa goleada meio que fora de curva para o Palmeiras, mas dentro de uma certa normalidade. É um time que está se encontrando, é um time aí até experiente, tá? Mas que vai brigar ali pelo meio de tabela. Como o próprio Renato Gaúcho falou, se não tiver contratações, que ele sabe que não vai ter contratações de peso, o time vai brigar de meio de tabela ali, tá? Pegar o Cruzeiro, muito investimento, Ronaldão em cima, começou o Campeonato Brasileiro muito bem, perdeu na estreia pro Corinthians, né? Depois emplacou uma sequência legal e perdeu pro Fluminense também, resultado, se a gente for olhar aí, natural. Venceu um América Clássico Mineiro aí por 4-0, venceu e convenceu. Sugestão para essa partida, pessoal, seria na linha de gols. Gosto muito da linha de gols, mas vou deixar para cantos para vocês, tá bom? 2 equipes com uma média altíssima de cantos. Mas tomem cuidado, como falei, jogos de ida de Copas pode ser que saia fora do padrão. Sugestão para essa partida, gosto do canto HT, tanto o over 3.5 cantos HT, quanto o over 8.5 cantos na partida, tá bom? São 2 sugestões aí para vocês buscarem as melhores oportunidades. Sport Recife e São Paulo, jogo muito interessante. Sport Recife aí, tô acompanhando desde o começo do ano, acredito que vai ser
uma das equipes aí a brigar diretamente pelo título da Série B, tá? Apesar de ter empatado com o Ituano também é um time que, no meu ponto de vista, vai brigar na parte de cima da tabela na Série B. Partida interessante para a linha de gols, tá, pessoal? Gosto muito de gols e a sugestão que eu vou deixar para vocês. Principalmente o Sport jogando em casa, é uma equipe que raramente fica sem marcar. Então, over 1.5 gols nessa partida. Também muito cuidado, leva para ao vivo, pega o DD valorizada. São Paulo depois do Dorival, tá em uma consistência aí sensacional, principalmente na parte defensiva, viu? Principalmente na parte defensiva. Atlético Mineiro e Corinthians, duas equipes aí gigantes do nosso futebol. O Corinthians vivendo uma crise aí profunda, nem o Vanderlei Luxemburgo está conseguindo aí organizar a equipe. Não venceu ainda no Brasileirão, não, venceu na estreia o Brasileirão Cruzeiro, depois pegou uma sequência e perdeu pro Goiás, perdeu pro Palmeiras, empatou com Fortaleza, perdeu o Botafogo, empatou com São Paulo e com um pênalti muito duvidoso, onde jogou muito mal dentro de casa. Mas enfim, vai pegar aí o Atlético que deu uma respirada, né? O time vinha numa crise aí no começo de ano bem complicado, Koudé cai, Koudé não cai, perdendo jogos importantes, jogos de Libertadores. Aí conseguiu uma sequência legal aí. Começou empatando com o Santos, no jogo de estreia da Copa do começou perdendo pro Vasco, depois empatou com o Santos, aí pegou uma sequência legal aí. Venceu o Atlético Paranaense em casa pelo Brasileirão, venceu o Alianza Lima em casa pela Libertadores, aí perdeu pro Botafogo, que é o líder do campeonato, depois emplacou mais 2 vitórias, tá? Sugestão para essa partida, jogando em casa, acredito que o Atlético Mineiro é mais time no atual momento que o Corinthians, tá? Então, vitória do Atlético Mineiro. América Mineiro Internacional, América Mineiro vivendo o início de temporada de Brasileirão muito difícil, muito ruim. Confesso que eu esperava muito mais do time. Acreditava que aí o Mancini, né, um time bem incorporado, um time que vem mantendo aí já 2 temporadas muito boas. Esperava um pouco mais. Começou muito, muito, muito mal o Brasileirão, tá? Sequência terrível, na verdade, não só no Brasileirão. Nos últimos 10 jogos da equipe, apenas 2 vitórias, tá? Já o Internacional também que teve um começo de Brasileirão legal, fazendo jogos bons da Copa do Brasil, agora emplacou aí já 3 derrotas seguidas no Brasileirão. Perdeu para São Paulo, perdeu para o Atlético Paranaense e perdeu para o Atlético Mineiro. Ambos os 3 jogos pelo mesmo placar de 2-0. Partida difícil, partida muito difícil para mim, uma das mais difíceis da noite, tá bom? Sugestão dessa partida, over 8.5 cantos. E para finalizar, Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético Paranaense jogando dentro de casa contra o Botafogo. Botafogo com mês de temporada maravilhoso. Atlético Paranaense, um time lindo de se ver jogar, de se ver acompanhar. Vem numa sequência aí maravilhosa, tá bom? Vem numa sequência muito boa. Sugestão que eu vou deixar para essa partida no ao vivo, buscar o handicap asiático menos 0,25 a favor do Atlético Paranaense. Também over 1.5 gols tem valor demais, tá? Finalizamos por hoje, pessoal. Espero poder ajudar vocês aí. E trabalhe com tranquilidade, gestão de banca, tá bom? Sempre método e pensamento de longo prazo que você vai longe nas apostas esportivas. Até a próxima.